Legal. Tá gravando? Então, como eu falei, eu vou falar um pouquinho dos materiais, eu vou trocar de câmera, vou mudar para essa câmera aqui do lado, que tem uma imagem melhorzinha. Legal. Opa. Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Show. Então, eu vou começar falando sobre a preparação da unha. É importante falar que vocês não precisam se apegar a uma marca específica de produto. O importante aqui é a função do produto, não tanto a marca. Então, não precisa se apegar a essa marca que eu vou mostrar para vocês, essa marca que eu estou trabalhando no momento, mas não é a única marca que eu uso. Você vai comprar, nesse momento, para o curso, a marca que você pode pagar, certo? Então, não se atenha à marca, se atenha à função do produto. Então, o primeiro produto que eu vou mostrar é o PrEP. Aí. É o PrEP. E o PrEP, ele serve para quê? Ele serve para higienizar, para desinfectar a unha. Ele serve para dar uma leve desidratada na unha. Ele não contém água de maneira alguma, não contém água. Ele é à base de álcool isopropílico. Então, o que acontece é que ele já dá uma leve desidratada na unha. Ele não deixa umidade na unha, diferente do álcool 70. E ele é ótimo tanto para limpeza e preparação da unha, quanto para depois. Lixou, você vai usar o PrEP. Vai começar a unha, você vai usar o PrEP. Ele vai tirar a gordura, ele vai tirar a oleosidade da unha, ele vai tirar qualquer coisinha que esteja ainda ali na unha da tua cliente. Então, PrEP é importante. Eu recomendo o PrEP muito mais do que o álcool 70, porque o álcool 70% é 70% álcool, 30% água. Então, ele deixa umidade na unha. Eu não acho legal, principalmente na preparação. Por isso que é PrEP. Principalmente no pré da unha, eu não acho legal. Eu prefiro usar o PrEP. Ele não é super caro, mas ele também não é super barato. Mas ele rende bastante, ele dura bastante. Dependendo de se você souber usar, ele dura bastante. E é bem legal. Ele é bactericida, fungicida, vários idas, e ele também serve, como eu falei, para tirar oleosidade da unha e deixar a unha pronta para começar o alongamento. O próximo, esse aqui eu não vou usar. O próximo é o pH Bond, ou Bond-Aid. Qual é a função desse produto? Se focasse, seria legal. Foco não vai estar tendo, né? Eu tenho duas marcas diferentes aqui. Focou? Não. Deixa eu desligar o ring light, ver se funciona. Funciona um pouco melhor. Bom, eu tenho duas marcas aqui. Tenho da Gelish, ou Harmony, e tenho da Honey Girl.
da Honey Girl é bem mais barato. Não sei se é bem mais barato. É mais barato. Os dois têm a função, o Bond, ele tem a função de desidratar a unha. Ele vai, de novo, tirar toda a oleosidade da unha. Geralmente, quando você passa... Tô até com uma unha pelada aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar como é que tá a minha unha agora. Essa unha caiu. Eu dei uma pancada nela e a unha caiu. Foco, por favor. Menino, foco. Ele vai tentar focar na minha cara. Então, tá vendo que a unha agora, ela tá... Olha lá. Relativamente aí. Tá com cor de unha. Quando eu passo um pH Bond, o que acontece é que ele desidrata a unha e daí, conforme ele seca, a unha fica com esse aspecto esbranquiçado. Olha lá. Olha lá. Então, como eu falei, ele serve o pH Bond ou Bond-Aid. Você encontra com os dois nomes, é o mesmo produto. Ele serve para desidratar a unha, para tirar toda a oleosidade da unha e deixar a unha pronta para receber o alongamento. Então, unha que vai fazer alongamento não pode ter oleosidade, por isso é importante usar o pH Bond aliado com o PrEP. Não pode ter oleosidade, não pode ter umidade, senão o alongamento não adere. Então, eles são bem importantes. Por exemplo, na minha unha, se eu usar apenas o primer, o alongamento não gruda, não fica, ele solta no dia seguinte. Eu preciso usar um bonder para poder o alongamento durar na unha. Então, e isso é meio que uma regra geral. A maioria das pessoas precisa usar o bonder. Depois do bonder, a gente tem o primer. Eu sempre recomendo um primer não ácido, mas temos também aqui o primer ácido da Lina. Esse é o primer da Lina. Esse é o da Honey Girl. O da Lina foi bem mais barato, mas a qualidade é bem inferior. No entanto, primeiro que ele é ácido, ele tem cheiro de vinagre. Esse aqui é não ácido, então ele não vai queimar tanto a pele da tua cliente, embora você não deva encostar isso na pele da cliente. Eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu falar sobre a preparação da unha. O PrEP, perdão, o primer, ele é um produto que vai fazer a ligação entre a unha da cliente e o gel ou o acrílico ou o produto de alongamento que você estiver utilizando. Então, o primer, ele seria a colinha que vai grudar a parte de cima na parte de baixo. Existe no mercado esse tipo de produto aqui. Esse é da Kiss, é o Ultra Bond Primer. Que, na verdade, esse aqui, ele tem a dupla função. Ele é o bonder com o primer, tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Tá? Então, ele tem as duas funções, ele funciona muito bem, mas eu, particularmente, mesmo que eu esteja usando esse produto aqui, eu sempre uso o bonder antes de aplicar esse aqui. Ok? Bom, terminamos a parte de produto de preparação, eu já vou pegar o produto de finalização. Só que ele tá com a tampa torta aqui, deixa eu só arrumar. Então, a gente está falando do Top Coat em gel. Esse aqui é o Top Coat que vai na cabine,
tá? Existem também várias marcas. Eu tinha um da Lina aqui, cadê? Cadê o top coat da Lina? Tá ali atrás. Esse aqui é muito mais barato, mas esse aqui não é tão caro assim. E esse aqui é infinitamente melhor. Tá? Em termos de qualidade, ele é muito, muito melhor. Esse, eu gosto, sempre que você compra o top coat, eu gosto de comprar o top coat no cleanse. Onde está escrito aqui, ó, no cleanse. Tá vendo aqui? Isso significa que esse top coat aqui, depois que ele sai da cabine, ele deixa uma gominha. Esse aqui não. Ele sai pronto, lindo, maravilhoso, pronto para festa, tá? Então, eu gosto muito mais desse top coat aqui, que é conhecido como Pretinho do Poder, esse da Feng Shui. Mas, enfim, eu gosto sempre de usar um top coat que seja no cleanse. Tá? Fora que esse top coat da Lina, ele, de vez em quando, ele me deixa alguns buracos na unha. Você tem todo um trabalho de fazer o lixamento fica lisinho, bonitinho. Aí você vai e aplica esse top coat, quando você vai ver, a unha tá toda assim. E não acho tão legal. Eu não gosto muito dele, tá? Legal. Vamos falar agora dos produtos de alongamento. Eu esqueci de pegar as tips. Me dá só um minuto. Então, vamos lá. As tips. Existem vários tipos de tips no mercado. Eu tenho essa caixinha aqui. Que vem com 500. Ela tem vários tamanhos. Acho que são 10 ou 12. Acho que são 12 tamanhos. São 10 tamanhos. Deixa eu pegar uma aqui. Vou fechar a caixa, porque não queremos chips no chão. A chips. O rolê da chips é que ela... Chip significa ponta. Então, o rolê da chips é que ela foi feita para ficar na ponta da unha. Ela não vai cobrir a unha inteira, ela não é uma unha postiça, ela não serve como estrutura para a unha. Diferente de uma unha postiça, deixa eu achar aqui o tamanho desse dedo. Isso aqui. Deixa eu achar no outro aqui também. Seja essa. Vamos lá. Diferente da unha postiça, que vai cobrir a unha inteira, e você colou e está pronto para usar por uma semana, 5 dias, enfim, o tempo que for necessário, depois ela vai cair ou você vai remover. A chips, ela fica na ponta da unha, desse jeitinho aqui, mais ou menos desse jeitinho aqui. Ela é colada na ponta da unha e ela serve apenas para dar uma caminha para onde o seu alongamento vai se fixar. Ela não serve para dar estrutura, ela não serve para segurar a unha, ela não serve como unha postiça. Se você usar uma chips como unha postiça, ela vai cair tipo em 5 minutos. Então, ela não serve como unha postiça. Ela é única e exclusivamente para servir como uma caminha para o seu alongamento.
E é claro que existe um outro tipo de alongamento sem usar chips, que é o alongamento com molde, tá? Existem vários tipos de molde. Existe esse aqui que é o mais baratinho, é uma porcaria, não compre, desperdício de dinheiro. Existe esse aqui que, de todos, eu acho que é o mais caro, que é o da Kiss, mas ele também é o mais durinho, é o mais firmezinho que tem. E existe esse aqui, que vende o rolo com 500 no Mercado Livre, nas lojas aí especializadas de unha, de alongamento, tá? Esse aqui é o que eu tenho mais utilizado porque eu acho que o custo-benefício dele é muito bom. Ele vende num rolo. Ai, caramba, caiu no chão. Ele vem nesse rolo enorme aqui, com 500 moldes, então é molde à beça, vale a pena comprar o rolo grande. Daí nós temos a cola de unha, que eu não vou ter nenhuma cola de unha aqui, sério? Não tem nenhuma cola de unha aqui. Tô sem cola de unha. Tinha. Onde é que ela foi parar? Não sei. Mas geralmente a gente usa a cola de unha. A cola de unha postiça, faz de conta que isso aqui é a cola, uma colinha assim com pincel. Onde você cola a pontinha, onde você usa para colar chips e também para fazer o alongamento New York. Então tem que ser uma cola com pincel, tipo isso aqui. Tipo isso, tá? Não é igualzinho não, mas é tipo isso. A desvantagem dessa cola com pincel, na minha opinião, é que ela seca muito rápido. Ela, tipo, vocês vão precisar de uns 2 tubos desse ao longo do curso, tá? Um tubo só não é suficiente. E eu acho que ela seca muito, muito rápido. Eu não gosto da durabilidade dela, eu acho que dura muito pouco, mas a gente usa ao longo do curso, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí vem a lixa. Vamos falar do material que a gente usa sempre. Bem, a lixa, a gente tem a lixa manual. Essa lixa aqui, existem vários formatos de lixa. Tem esse formato aqui que chama caixão. Formato caixão. Tem esse formato aqui que é o formato meia-lua. Existe o formato banana, que eu não vou ter aqui. E existe uma que ela é reta. Ela é toda reta. Ela é reta dos dois lados. Ela é reta aqui e reta aqui. Acho que são esses os formatos que tem. Nunca vi, não me lembro de nenhum outro formato. Eu, particularmente, gosto muito desses 2 formatos. São os meus preferidos. Tá? E o importante é que essa lixa aqui, ela tenha a gramatura 100, 180. 180 é a parte fina, 100 é a parte média, tá? Geralmente o lado mais grosso, que é o 100, é o lado onde está impresso, esse lado aqui, e o lado mais fino é o lado onde não tem nada impresso. Eu vou ensinar para vocês, quando eu falo de lixamento técnico, eu vou ensinar como preparar essa lixa aqui. Ok? E essa é a lixa, tá? Pode ser lixa de papel? Não, não pode ser lixa de papel, não pode ser aquela lixa que a gente usa para fazer manicure normal. Tem que ser uma lixa 100, 180. Não adianta comprar aquela lixa decorada, bonitinha, só porque é bonitinha. Não é essa lixa que a gente precisa. A gente precisa dessa lixa aqui, com gramatura 100, 180.
Existe esta outra lixa aqui, que é uma lixa gordinha e fofinha. Eu tenho, inclusive, ela nos dois formatos. Tenho ela nesse formato aqui, meia lua, e tenho ela no formato caixão. Essa lixa aqui, ela é boa para você finalizar. Ela não serve para fazer lixamento técnico. Para fazer lixamento técnico tem que ser essa dura. Então, essa dura, se você procurar, você acha pacote fechado de N formatos, seja banana, seja com esse formato aqui, seja esse formato meia-lua. Você vai encontrar ele de pacote fechado. Vale muito a pena comprar o pacote fechado, porque você usa muito essa lixa. Você usa praticamente uma lixa por alongamento. Praticamente. Tá? Daí vem os pincéis. Vamos falar de pincel. Não, eu vou falar dos pincéis. Vou falar de pincel conforme eu for falando para cada tipo de alongamento. Aí nós temos as pinças de curvatura. Essa aqui é uma pinça de curvatura. Que tá com umas poeirinhas aqui porque ela tá grudentinha, precisa limpar. Essa aqui é uma pinça de curvatura. E essas aqui são presilhas de curvatura. Existem vários tamanhos de presilha. Eu particularmente uso a média para dedinho maior, ou dedão maior, e uso a pequena para dedinho menor. Então, por exemplo, no meu dedo mindinho eu usaria essa daqui, no meu polegar eu usaria essa daqui. Legal. Além disso, nós utilizamos o palito de madeira, que vocês já estão acostumadas, e utilizamos a espátula para empurrar. Tá? Parte de equipamento eletrônico. Parte que vai na tomada. A gente tem a cabine, a minha já está bem velhinha, já está bem usadinha, mas funciona super bem. A cabine, a minha é LED, inclusive precisa de uma limpeza aqui em cima, tem gel aqui em cima. A minha cabine é LED, eu recomendo a cabine de LED, não a cabine UV. A cabine UV, ela queima a lâmpada, ela é muito mais barata, mas ela dura muito menos. Então, ela queima a lâmpada, você precisa trocar a lâmpada com o tempo, ela pode quebrar a lâmpada. Essa aqui não, essa aqui dura muito mais. E, assim, a durabilidade dela em relação ao tempo que ela dura, a durabilidade dela em relação à durabilidade da cabine UV, essa aqui funciona por muito mais tempo, então o custo-benefício dela é muito melhor. Além disso, a cabine UV, ela leva o dobro do tempo para secar o material, seja o gel, o top coat, o que você estiver usando na cabine. Então, seja o que for que você estiver usando, ele leva o dobro do tempo. O dobro do tempo significa que você vai gastar mais tempo secando o teu material ali, curando o teu material dentro da cabine, e gastar mais tempo significa que você atende menos cliente. Então, quanto mais você puder agilizar o teu trabalho, melhor. No caso, então, eu uso uma cabine de 48 watts de potência, LED, na verdade é uma cabine híbrida LED UV, 48 watts de potência, tá? Ela tem as luzes aqui dentro. Essa aqui, a minha aqui, no caso, o fundo sai, mas você vai comprar aqui, você encontrar disponível o mais adequada para você, que couber no seu bolso.
Como eu disse, essa daqui é um modelo antigo, não existe mais esse modelo. Tem um modelo muito parecido com esse, mas não tem mais esse modelo. Daí, a gente parte para o motorzinho. Eu vou mostrar um chiquetoso, que é o que eu uso hoje em dia, mas você não precisa começar com esse. Existem outras versões que são bem mais baratas de motor. Então, vamos lá. Então, esse bichinho aqui é o motor. Esse aqui ele tem a opção de reverter a rotação. Ele tem um controle legal de velocidade, tá? Ele tem pedal, que se você quiser controlar o motor, ligar e desligar o motor no pé, você pode. Então, ele é bem legal. Ele é bem silencioso também e ele tem uma trepidação bem baixa. A canetinha é essa daqui, que você vai utilizar. E o pedal. Junto com esse motor, você sempre recebe um kit de broca. Inclusive, tem uma broca faltando, só Deus sabe onde é que foi parar. Com o mandril e as brocas descartáveis. Essas brocas aqui, elas são muito interessantes para você usar com cliente, que você usa uma com cada cliente e joga fora. Deixa eu pegar uma aqui. Ela tem essa broca aqui, essas lixinhas aqui, elas têm gramaturas diferentes. A gramatura dela varia de acordo com... A gramatura dela varia de acordo com... Que nem na lixa manual. Ai, professora, mas eu não posso fazer só na lixa manual? Pode. Mas não vai ficar tão bom o teu trabalho. O acabamento não fica tão bom quanto você usando uma lixa elétrica. E qual a diferença daquela lixa de R$40, aquela rosinha, que eu não sei onde é que está a minha, porque eu não uso aquela faz meses, para essa lixa mais carinha, esse motor mais caro de R$200? A diferença está na trepidação e no controle de velocidade. A lixa mais baratinha, ela não tem um controle de velocidade legal e ela trepida muito. O que é trepidar? Essa parte aqui do eixo, essa ponta aqui, quando ela está rodando, na lixa barata, esse eixo ele é meio torto. Aí quando ele roda fazendo tipo isso aqui. Ele não roda retinho. Então, você olhando, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que o motor vai fazer, que o eixo está fazendo isso. E esse aqui, ele vai fazer muito pouco. Então, isso aqui te dá um controle muito melhor e um acabamento muito melhor. Além de ser bem mais silencioso. Além disso, eu particularmente, aí não é uma questão de opção minha, eu particularmente gosto muito, muito, muito de usar as brocas de cerâmica. Opa, tá trocado aqui. Eu gosto bastante das brocas de cerâmica. As brocas vermelhas são brocas de gramatura fina. A broca azul é broca de gramatura média. Elas são muito boas, dão um acabamento maravilhoso e não esquentam tanto. Isso significa que você consegue usar uma velocidade bem maior para dar um acabamento na unha e acaba também facilitando o teu trabalho, sendo um trabalho mais rápido. Essas broquinhas aqui que vem junto com o teu kit, geralmente elas são muito finas. Então,
para você dar um acabamento, às vezes você sofre um pouquinho com essas broquinhas diamantadas aqui. Você consegue comprar por aí broca diamantada, você consegue comprar broca de tungstênio. Existem vários tipos de broca, mas eu particularmente gosto muito das brocas de cerâmica. Só que geralmente elas são, a desvantagem é que elas são caras. Elas custam uma média de R$20 cada broca. Eu comprei um kit de broca diamantada há um tempo atrás por R$35, veio, sei lá, 20 brocas. 30 brocas, sei lá, veio um monte de broca. Mas, tecnicamente, a broca de cerâmica ela é muito superior, ela é muito melhor, ela é muito mais rápida de trabalhar, ela é muito mais confortável para a tua cliente, então eu gosto bastante da cerâmica. Daí, vamos passar agora para quê? Para o material, propriamente dito. O que nós vamos usar para cada tipo de alongamento? Então, para todos os alongamentos, como eu disse, a gente vai utilizar chips ou o molde, ou um ou outro, vocês vão aprender nos dois, né? Então, tanto chips quanto molde, vocês podem providenciar os dois, porque vocês vão utilizar dos dois jeitos. Daí para o alongamento de porcelana ou alongamento acrílico, os dois nomes valem, é a mesma coisa. A gente utiliza o monômer ou líquido acrílico, mas vocês conhecem mais por aí como monômer, e o pó acrílico. Os meus são da marca Kiss. Eu gosto bastante da marca desse material aqui, mas é um material caro. Vocês não precisam comprar esse material para fazer o curso. Vocês vão comprar depois, tá? Ninguém precisa sair comprando, gastando R$200 para fazer aula de alongamento de porcelana, se não sabe nem se vai gostar mesmo de fazer a porcelana. Tá? Eu vou falar mais sobre os tipos de cada alongamento e as características de cada alongamento e a diferença de cada alongamento numa próxima aula. Hoje eu não vou falar disso. Sim, também vamos utilizar um pincelzinho. Esse aqui é um pincel de blush mesmo, que eu comprei, paguei R$4 lá na Avenida. Então, tá aí, pincel de blush. Para o alongamento de acrílico, a gente vai usar um pincel próprio para acrílico. Então, o pincel, ele geralmente é um pincel mais arredondado. A cerda tem esse formatinho assim, mais gordinho, mais redondo. Vai afinando aqui. Olha lá. Esse é um pincel de acrílico. O meu foi um pincel caro, um pincel de cerda natural, mas você não precisa começar com esse aqui. Você pode ir na loja, por exemplo, de material artístico e procurar um pincel que tenha um formato parecido. Ou então, vai numa loja especializada e procura um pincel baratinho, mas que tenha esse formato aqui, tá? Só toma cuidado com o material que você vai comprar, o pó acrílico que você vai comprar, porque alguns pós acrílicos estragam o pincel. Eu trabalhei com um pó acrílico uma vez, de uma marca chamada Queen. Pó acrílico é o monômer dessa marca. Eles destruíram os meus pincéis. Eu fazia um alongamento, ele empapuçava todinho no meu pincel, estragava os meus pincéis, destruía tudo. E aí, é por isso que eu uso da marca Kiss, que da marca Kiss ele mantém o pincel limpinho, ele não gruda no pincel, não fica todo engrunhado no pincel e você não precisa ficar parando para limpar pincel a cada 5 minutos, que é muito ruim. Então, esse é o pincel de porcelana, tá? Vamos falar de alongamento, depois vem o alongamento New York. Para o alongamento New York, a gente vai utilizar chips, a gente vai utilizar ainda o pó acrílico, o mesmo pó, o pó acrílico, e a gente vai utilizar a cola de unha. Então, a gente vai utilizar a cola com pincel, por isso que é importante que a cola seja com pincel,
Então, é cola com pincel, pó acrílico e chips. Ah, sim, eu também esqueci de falar do cortador de chips, que o meu também não tá aqui. O meu tá lá longe. Não sei onde é que tá o meu. Não sei onde é que tá meu cortador de chips, gente. Mas é a guilhotina. Vocês também já devem estar aqui. Eu uso muito pouco chips em mim. Então, eu uso bem pouco chips para fazer, para dar aula, etc. Então, não sei onde é que tá. Tava por aqui. Tá no meio dessa bagunça aqui. Também é legal você ter uma tesourinha, porque você pode precisar cortar, por exemplo, a tua fibra de vidro, você pode precisar cortar qualquer coisinha, pode precisar cortar o teu molde, então é legal você ter uma tesourinha sempre à mão, uma pinça também sempre à mão. Então, a pinça de curvatura serve. Assim, também vamos utilizar algodão. E aí, eu gosto muito do algodão cortado, que é esse aqui. Qual a diferença desse algodão aqui para o algodão que a gente usa na manicure de enrolar no palito e tal? Esse algodão aqui, ele não solta fiapo. Então, ele não vai ficar grudado na unha da tua cliente, principalmente depois que a unha tá lixada e tá áspera, ele não vai grudar. Uma outra alternativa que você tem é comprar aquelas toalhinhas descartáveis de fazer unha, de fazer pé, de fazer mão, e aí você corta os quadradinhos, retangulinhos, no tamanho que você quer. Desse jeitinho aqui. Essa daqui é uma toalhinha que eu cortei. Então, você pode comprar o algodão já cortado, esse algodão que não solta fiapo, pré-cortado, ou você pode comprar a toalhinha e cortar você mesma. Eu cortava por muito tempo, eu comprei cortado, eu comprei a toalhinha e cortei, porque eu não encontrava esse algodãozinho. Agora eu já encontro ele um pouco mais fácil por aqui, então eu já uso esse algodãozinho. Tá? Então, falamos de New York, vamos falar de alongamento de gel. Para o alongamento de gel, nós vamos utilizar, obviamente, o gel. Ah, é importante falar o seguinte, para o alongamento de porcelana, para fazer esse alongamento aqui, a gente não precisa de cabine, mas a gente pode usar no alongamento de porcelana já o top coat em gel. Então, a gente vai precisar de cabine para secar o top coat, mas não para fazer o alongamento em si, tá? E tem a lixa polidora também. Você também vai precisar de uma lixa polidora ou uma lixa fecha-poros. A lixa fecha-poros é aquela azulzinha. É aquela azulzinha que eu mostrei, ou a lixa bloco branquinha. Eu não sei onde é que eu coloquei a minha. Para variar. E a lixa polidora, essa aqui é uma que tem 50 mil faces, mas existem umas lixas polidoras de 4 faces que são maravilhosas, servem super para isso. E elas ajudam muito, principalmente se você não tiver a cabine ainda para aplicar o top coat gel. Embora eu recomende muito você ter a cabine logo no início, por causa do top coat gel. Tá? Principalmente para New York, porque no New York a gente sempre finaliza com top coat gel. Se não finalizar com top coat gel, não fica legal. Então, esse aqui é o gel. Diferentes marcas vão ter diferentes consistências. Eu, particularmente, para alongamento em gel, eu gosto muito, 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 para quem está aprendendo, desse gelzinho aqui da XD. Ele não é caro. O pote pequeno dele custa uma média de R$15. Então, não é caro. Em comparação com outros materiais aí. Ele é quase o preço do Lina e o Lina perto dele não chega nem aos pés. Esse aqui ele tem uma durabilidade legal, ele adere bem na unha, enfim. Ele tem esse tom aqui que é o nude e tem o pink nude também,
que são tons bem nudes, que eles ficam bem bonitos na unha. Fica bem natural, assim, fica... Não é bem natural a palavra, mas ele fica parecendo que você... ele fica meio que parecendo que você passou um esmaltezinho nude mesmo na unha. Então ele fica com um tom bem bonito na unha, bem... Fica bonito na unha, ele não fica artificial demais, ele fica com... Mesmo que você deixe só a unha purinha, ele fica com um tom bem bacana, bem legal. Eu não sei se dá pra ver aqui atrás, eu estou com ele, inclusive. Acho que dá pra ver mais ou menos a cor dele. A cor dele é mais ou menos essa. E a gente vai precisar sim de um gel clear. Esse aqui, no caso, é um gel clear. Só que esse aqui é o da Magic Nails. Esse gel aqui custa R$1. Então, esse gel aqui é o gel do bom. Não precisa usar esse gel aqui. Você vai usar o gel da XD. Tem a versão dele clear. Tá um pouquinho difícil de achar agora com a quarentena, mas tem a versão dele clear também. É legal ter um gel clear, nem que você compre do potinho pequeno clear e do pote grande o nude. Eu recomendo ter o pote grande do nude, que vale mais a pena. Se você puder pagar, eu recomendo. E o pincel de gel, ele é diferente do pincel de acrílico. Ele é geralmente um pincel achatado, embora você possa ter um pincel que seja um pouquinho arredondado aqui na ponta, mas ele é um pincel achatado aqui. Nesse sentido aqui, ele é achatado. E aqui, ou ele vai ter esse topinho reto, que nem esse aqui, ou ele vai ter um topinho tipo língua de gato, tipo pincel de corretivo. O pincel, ele tem esse brilho porque você não limpa ele com acetona, você limpa ele sempre, você deixa ele sempre meio que grudentinho mesmo com gel. Você pode ter de diferentes tamanhos. Aqui tem meu estojo de pincel, tá aqui. Você pode ter ele mais simplesinho assim. Tem uns pacotinhos que vende com vários pincéis desses de vários tamanhos, tá? Esse aqui é bem mais fininho. Esse aqui é mais ou menos o mesmo tamanho desse aqui. E esse aqui já é menorzinho. Eu gosto bastante desse aqui para fazer pequenos detalhes. Ou às vezes para fazer um dedo mindinho, que é muito miudinho. Esse aqui às vezes fica muito grande, atrapalha um pouco. Eu gosto bastante desse aqui quando a pessoa tem uma unha pequenininha, que você precisa de um pouquinho mais de atenção para detalhe. Gosto muito, 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 principalmente para acrílico, desses pincéis com tampa. Por quê? Pincel de acrílico, ele não pode ser guardado desse jeito aqui. Porque senão, o excesso de monômer que eu tenho depois que eu trabalhei, ele escorre todo pro tambor do meu pincel e estraga o meu pincel. Então, o pincel de acrílico, ele precisa ser guardado assim ou deitado. Se você não tem espaço para guardar ele deitado, o ideal é que você guarde ele assim. Nunca, 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 jamais guarde ele assim. E aí, quando o teu pincel ele tem uma tampinha, você pode, sem problema algum, guardar ele viradinho para baixo, que o excesso de produto que você, porventura, tenha, ele vai escorrer e vai evaporar, enfim, no caso do monômero, ele vai evaporar, tanto que ele não tem uma ponta aqui, ó. Então, se você coloca ele num copinho, por exemplo, ele vai ficar lá bonitinho, lindo e maravilhoso. Os dois pincéis têm um furinho na ponta, que é para o caso de você fazer acrílico, ele escorrer. Daí vem o alongamento de fibra. O alongamento de fibra, a gente usa todo o material de gel, mais a fibra de vidro. É essa fibra aqui. Tem a fibra já cortada, como essa, tá? Uma fibra cortada, pré-cortada. E tem a fibra de metro, que é a fibra que vende um metro inteiro, tá? Para fazer o alongamento de fibra, a gente vai usar todo o material que a gente usa para fazer o alongamento de gel,
mas um pedacinho, não precisa ser um pedaço gigante, mas a gente usa um pedacinho de vidro. Vidro mesmo, ou um azulejo, alguma coisa que seja bem lisa. Pode ser um caquinho de azulejo que sobrou, sei lá, da reforma na tua casa, ou o vizinho está fazendo uma reforma. Você pede um caquinho de azulejo, ou vai na loja de vidro e pede um pedaço de vidro, você só vai ter que lixar a borda dele para ele não te cortar. No meu caso, eu tenho um super exagerado, que é uma tábua. Era uma tábua de corte que eu uso para isso, mas você não precisa desse. A minha é enorme. Você não precisa dela tão grande assim. Você precisa de um pedacinho desse tamanho assim. E tá mais do que bom, tá? Além disso, vocês podem trazer para a aula material de decoração, material de manicure. Então, vocês podem trazer material de decoração, como, por exemplo, esse gel aqui, que é aquele gel Spider. Você pode trazer glitter para fazer uma encapsulada, pode trazer, sei lá, um foil, pozinho cromado, pó cromado, que não está focando, pó cromado, esse é pó sereia. Vocês podem trazer o material que vocês quiserem para decoração, que a gente também vai aprendendo ao longo das aulas, principalmente na parte de gel. Acho que é isso. Tem alguma dúvida? Acho que não. Bom, na próxima aula eu vou falar um pouquinho da diferença de cada alongamento e vou falar também do... O que eu vou falar mesmo, gente? Não me lembro. Vou falar da diferença de cada alongamento e vou falar da preparação da unha. É isso que a gente vai falar na aula que vem. E é isso aí. Bom dia para você, Elisa. Seja muito bem-vinda. Deixa eu parar aqui a gravação.